Olá, tripulantes, tudo bem? Aqui é o JC, esse é meu amigo Bruno. Olá, bem-vindos à Ponte de Comando, seu canal dedicado à jornada nas estrelas, ficção científica e afins. E no episódio de hoje, Jean, o que a gente vai tratar? Hoje a gente vai conversar sobre o episódio Equilíbrio do Terror, ou Balança do Terror, dependendo da versão que você assistiu ou da tradução que você estiver vendo na sua região do Brasil. Geralmente episódios antigos envolvem mais de uma tradução. Então vamos lá, né? Lembrando que esse vídeo ele vai ter spoilers. Tanto o meu trabalho como escritor, quanto o trabalho do Bruno como músico, vão estar embaixo na descrição do vídeo. Sigam a gente também nas redes sociais, a gente tem um canal no Instagram. Também temos uma playlist no Spotify referente à ficção científica. Se você gosta de orquestra ou trilha sonora de ficção científica, talvez essa playlist seja para você. Lembrando de novo que vai ter spoilers, mas também você não deveria se importar, porque é uma série que já tem mais de 40 anos. E bora lá começar o vídeo. Bruno, qual que é a sinopse do episódio de hoje? Bom, um pouquinho antes da sinopse, só para deixar assim como a gente sempre fala, né? Esse episódio, né, na ordem de produção, ele foi o 9º episódio produzido, então ele é o 9º aqui das reviews do canal, né? E no streaming, né, ele tá como o 14º episódio. Ele foi em exibição ao ar pela primeira vez 1 semana e meia antes do Natal de 1966, no dia 15 de dezembro. Então foi um presentaço para os fãs de Jornada. Ele foi dirigido pelo Vincent McEvitt, né, que é um cineasta bem famoso daquela época também. Né? É uma coisa que eu reparei, o Gene Roddenberry ele não investiu muito em produção e efeito especial, mas ele investiu pesado na questão de roteiro e de direção. Então isso é uma coisa que eu achei legal. E o episódio ele foi escrito pelo Paul Schneider, né? A música em destaque é do Fred Steiner, né? Um músico bem famoso também para séries da Paramount e da CBS, né? E a cinematografia, né? O pessoal que cuidou da parte de câmeras e filmagem, como sempre, é o Jerry Finnerman da primeira temporada. Bom, da sinopse, né? O episódio, né, a Enterprise ela enfrenta uma nave romulana, né, que invade o espaço da Federação, uma nave protótipo experimental, né? E assim, eles invadem a zona neutra e o Kirk ele entra num dilema, né, de enfrentá-los e criar uma guerra galáctica ou deixar eles partir. Esse é o plot do episódio. Então vamos lá, começando já com os dois pés na porta. Esse episódio começa logo, ele começa da forma mais aleatória, assim, que eu considero para esse começo de jornadas, porque a gente teve outros episódios, a maioria dos episódios que a gente assistiu até agora, eles começaram sempre com uma missão ou com alguma tarefa muito urgente. Esse não. Na verdade, ele até começa com uma missão. Ele começa com a missão de investigar a destruição de alguns postos avançados na divisa da fronteira da Zona Neutra Romulana Federação. Mas a situação dentro da nave em si é bem peculiar, porque ela começa com um casamento. A gente tem um casamento de 2 tripulantes, provavelmente eles se conheceram na nave, e quem está sendo o chefe de cerimônia desse casamento é o Kirk. E, no caso, quem está casando são 2 personagens que eu achei muito engraçados. Eu até anotei o nome deles aqui. Angela e Robert. A Angela é engraçado, ela vai aparecer depois em Jornadas ainda. Eu acho uma atriz bem bonita. Mas o Robert, ele tem a cara de qualquer ator genérico que você vai encontrar em qualquer episódio de qualquer série de ficção científica. Ele é muito figurante. Ele é muito figurante. Eu achei isso engraçado. Assim, bem desequilibrado o nível de... Mas enfim. Para um episódio com o nome de Equilíbrio e Balanço, né? Mas assim, uma curiosidade sobre esse episódio que eu ia até comentar assim mais para frente, mas eu já posso dizer, já que você falou da questão dos coadjuvantes, né? Nesse episódio, todos os coadjuvantes que passaram nos outros 8 episódios aparecem. Todos. Sempre como figurantes, mas todos aparecem. É uma curiosidade interessante. Bom, uma vez que eles estão sendo casados, quem está, como eu disse anteriormente, quem tá sendo mestre de cerimônia, o mestre de casamento é o Kirk. E é claro que ele é o Kirk, ele tem que mostrar o quanto ele é importante para o casamento. Então, o discurso dele, na verdade, não é sobre os noivos,
é sobre como a função dele é antiga e tem sido feita pelos capitães de naves desde que a humanidade alcançou as estrelas. Aqui já vai minha opinião, que eu achei esse um discurso meio fanfarrão, mas dá para entender porque americano tem muito dessa coisa. Americano, quando vai fazer. É que assim, a gente é brasileiro, a gente tem uma visão bem diferente de um conceito de uma festa de casamento ou de certos tipos de festa que os americanos têm. A gente, quando. Aqui, pelo menos no Brasil, não sei como funciona nos outros países, eu acredito que cada um tem a sua própria cultura. Um casamento ele está voltado muito mais para uma coisa religiosa do que para uma festividade única. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos, ele é mais voltado assim para uma festividade mesmo. Tanto que os padrinhos nos casamentos, eles vão com bilhetinhos para tirar sarro dos noivos. É um negócio meio bem mais festivo mesmo. O que incorpora esse lado, ele não dá foco. Eu acho isso engraçado, porque ele não dá foco para os noivos. Ele está falando da função dos capitães e como nos casamentos. Quando eu vi isso, eu falei, nossa, cara, você jura? Tá falando sério? Eu não era para achar essa cena engraçada, mas eu comecei a rir sem parar, eu tive que pausar o episódio. Então, você que está assistindo a gente, provavelmente não vai entender porque eu estou dando tanta risada disso, mas para mim foi tão engraçado, porque eu jurava que ele ia falar dos noivos. Eu jurava que ele ia falar, não, essa bela moça que escolheu aqui, esse rapaz que é um excelente engenheiro, coisa nenhuma. Ele já começa, não, porque a função de um capitão para casar pessoas, ela é muito antiga. Ai, não. Eu não sei. Eu achei isso tão engraçado. Mas enfim, a única cena engraçada desse episódio. Eu acho que eu entendi o porquê que ele fez isso. Eu tô chorando de rir. É uma honra. Não, eu sei. É um pouco, né? Pra gente é diferente, né? Mas assim, eu acho que ele quis deixar registrado no evento que é uma honra para ele, como capitão, poder celebrar o casamento. Sim. Né? Acho que da perspectiva deles é isso, né? E lá na frente a gente vai ver algo muito parecido, só que não num casamento. É o discurso do Picard promovendo o Tenente Worf para comandante, né? Mas isso é bem lá na frente, né? E ele fala, desde a época das grandes navegações, né? Então, assim, é coisa de americano mesmo. É coisa de americano. Mas o sabor do episódio começa na primeira cena. Toca o intercom antes da noiva entrar. O Spock já dá o terror pro Kirk. Ele chama ele antes dela entrar e dos convidados e fala, ó, capitão, o posto 1, 2 e 3 não estão respondendo nada. E assim, para quem conhece já a jornada, né, eles estão literalmente fazendo uma missão de patrulha, né? Que é uma parte da função das naves da Frota Estelar. E a patrulha deles é bem na borda com a fronteira com o Império Romulano. E aí o padrão é manter sinal de contato. E aí quando o Spock fala, nenhum respondeu, tem alguma coisa errada na fronteira. Né? Ou é invasão, né? Ou é algum defeito de comunicação. E aí o Kirk fala, então marca curso já pro posto 3. E aí ele volta e vai fazer a cerimônia, dar esse discurso bem americano. Mas aí o alerta já volta depois, né? O alerta já volta e aí o Spock avisa, o posto 3 está destruído. Aí já entra o alerta vermelho. Toca o alerta vermelho e eu acho essa introdução a mais rápida de todos. Tipo, 2 minutos de apresentação de conteúdo antes de ter mais ou menos 2 minutos antes de ter a entrada da vinheta. Esse não. Esse é um minuto, 1 minuto e meio e já chuta o balde e sai todo mundo correndo. A comparação... não vou fazer essa comparação. Eu ia fazer a comparação com uma cena de Tropas Estelares, mas não cabe, porque são 2 situações muito diferentes. Só por curiosidade, se alguém quiser saber, eu ia fazer a comparação com a cena de Tropas Estelares do final do filme. Quem assistiu Tropas Estelares vai se lembrar, quando eles recebem lá no final do filme, na última cena, os soldados eles recebem um chamado para ir lutar contra os alienígenas, e aí sai todo mundo correndo e gritando ao mesmo tempo, e aí sobe tela preta. Eu acho essa cena fantástica.
Aqui não é exatamente assim, mas todo mundo vai para os postos de combate, então eu achei que valia a menção. São duas cenas bem interessantes. Bom, sobe a vinheta. Aqui vai uma observação que a zona neutra romulana já existe. Fica a dúvida se a zona neutra romulana passou a existir lá na época do Archer, porque o Archer encontra uma nave romulana, ou se ela passou a existir depois. Porque em vários momentos desse episódio é comentado que os humanos já tiveram uma guerra contra os romulanos, mas deve ter sido uma guerra bem estranha. Se eles lutaram contra os romulanos, se eles não conseguiram enxergar os romulanos, porque fica bem claro até aqui que ninguém nunca viu um romulano. Então como é que você está lutando contra uma coisa que você nunca viu? E isso também é um pouco incoerente. Eles falarem que não conhecem o camuflagem romulano. Porque se eles lutaram contra os romulanos e eles nunca viram um romulano, então eles deviam saber que existe um sistema de camuflagem. Qual a sua opinião a respeito disso? Vou explicar melhor para você. Assim, no seriado Enterprise, ele é cancelado antes da 5ª e 6ª temporada, que na produção teria a intenção de mostrar a Guerra Romulana. Porém, ele foi cancelado na 4ª, né? Logo com a formação da coalizão dos planetas, né? Em que seria Andória, Telar, Vulcano e a Terra. E aí essa coalizão de planetas, no roteiro de Enterprise que foi cancelado, iria haver uma guerra. E essa guerra ia ser lutada principalmente pela frota estelar representando a Terra, né? E aí após essa guerra é que teria a criação da Federação anos depois, porque eles viram o perigo de serem planetas sozinhos, entendeu? Os romulanos quase destruíram a frota estelar e os vulcanos, os telaritas e os andorianos perceberam que eles também eram tão frágeis contra um inimigo tão grande assim. Isso tudo vocês vão encontrar em algo que não é canon, né? Não está aparecendo nas telinhas nem no cinema de jornal. Ele aparece no livro, né, dos roteiristas que participaram da criação das 4 primeiras temporadas de Star Trek Enterprise, e o nome dos 3 volumes é Romulan War, ou a Guerra Romulana, né, e ela apresenta essa parte da história. Agora a questão da camuflagem no episódio aí do TOS, em nenhum momento o Spock ele questiona essa questão da camuflagem ser uma descoberta nova. Na verdade, eles não enxergavam eles porque não havia comunicação visual nave a nave. É isso que ele comenta no episódio. Então eu não vejo incoerências até aí. Mas a questão da camuflagem da nave, eles já sabiam. Dessa parte, meu amigo, eu vou discordar. Porque eles não enxergam eles por diversos momentos. Lá quando eles estão conversando, isso, eles não enxergam. Eles estão usando o sistema de radar para saber a localização aproximada deles, mas eles não conseguem visualizar em tela. Tanto que tem um momento lá no posto avançado que o cara está queimando, que ele divide a tela dele com a Enterprise, e o que a Enterprise vê na tela dele é nada. Ou seja, eles não conseguem localizar, eles ficam 9 horas parados, porque eles não conseguem enxergar os romulanos. E os romulanos também não conseguem enxergar a Enterprise se eles estiverem camuflados. Depois, a gente vai comentar sobre isso durante o episódio, mas depois, lá na série subsequente, na trilogia de séries subsequentes, isso eles meio que evoluem essa mecânica. Porque aí o que acontece lá na frente é que os romulanos não conseguem. Bom, tem uma coisa que eu quero adicionar, que é uma segunda curiosidade desse episódio que tem a ver com essa questão da camuflagem. Esse episódio, né, como ele foi dirigido pelo Mark Evans, e o Mark Evans, ele era um cineasta que acompanhava muito cinema americano nos anos 50 e 60, apesar de trabalhar com televisão. E na escrita desse roteiro, ele se inspirou principalmente em um filme americano que conta uma luta de radar, né? E essa luta aconteceu na Segunda Guerra Mundial entre um destroyer americano no norte do Atlântico contra um U-boat nazista, entendeu? E assim,
as semelhanças desse episódio, que é literalmente uma luta de gato e rato, né? Entre uma nave contra uma nave inimiga que é stealth, né? Que é invisível aos radares e sensores, é praticamente uma história quase que igual, até certo ponto. Acho que até o final do filme do Raposa do Mar, né? Que é o filme, né? The Enemy Below, né? Ele é de 1957. Ele é muito parecido com o plot dessa história. Só que num pano do futuro, né? Mas assim, falando dessa questão dos sensores, né? Que no Jornada eles não falam radar, né? Eles falam sensores, né? É uma coisa um pouco abordada, né? De como é que são os sensores das naves, né? Mas eles têm um alcance bem maior do que um radar normal hoje em dia, né? Então, assim, eles enxergam, né? Eles detectam até vários anos-luz de distância um objeto, né? E nesse caso, assim, de fato, nem o autoposto da Federação conseguia detectar essa nave, né? Então, sim, é uma fraqueza, né? Uma fraqueza. E, do meu ponto de vista, não fala nesse episódio, né, se essa nave ela era um protótipo. Porque é o que parece, né? Uma arma, assim, misteriosa e altamente destrutiva, né? Logo quando eles chegam no posto 4, né? O Spock ele mostra, né, na tela para o pessoal, né, a história lá do Império Romulano e da Terra, dessa questão da guerra, né, para deixar a tripulação inteira ciente. O Kirk ele também fala para o pessoal: a gente não vamos errar porque isso daqui é um negócio muito sério, né? Então, assim, é O, um clima de terror mesmo. É um clima de terror mesmo, medo da guerra. a gente vai chegar lá ainda, mas o Romulano, quem comanda essa nave, ele comenta até com um dos subordinados dele que essa é a nave mais poderosa e preferível do Pretor. Então É dá-se verdade. a entender que se ela é a nave mais poderosa, se ela é a nau capitania dos Romulanos, talvez ela seja a que mais exerce essa função. Aqui é preciso deixar bem claro que quantos Romulanos eles, para entendimento, quantos Romulanos eles estão camuflados aqui, eles também não conseguem identificar a Enterprise. Isso vai ser mudado É, lá na frente. Isso vai ser mudado lá na frente. Lá na frente vai ser o contrário. Lá na frente, quando eles estão camuflados, eles não conseguem atirar. Mas aqui não. Aqui, enquanto eles estão camuflados, eles não conseguem usar os sensores. É, uma mecânica interessante. Eu queria chegar lá na frente para falar sobre isso, mas é uma mecânica bem interessante. O modo de pilotar dos Romulanos ele é muito diferente da Enterprise. Então, eles não têm um telão, eles têm um controle central. Então, o que dá a é. entender que eles não se locomovem pelo espaço olhando uma tela gigante de cinema na frente deles. Eles usam um sistema de localização da própria nave. E tanto que eu acredito que se a gente for olhar o design dessa nave, ela não tem janelas. Não que olhar para a janela numa nave estelar fosse mudar alguma coisa, mas eles não conseguiriam, por exemplo, se minha teoria for certa, eles não conseguiriam, por exemplo, ver a Enterprise parada bem na frente deles, porque eles só estão observando pelo sensor. Vocês entenderam onde eu Concordo quero? Vocês totalmente. entenderam onde eu quero chegar? Porque se eles Porque só assim, observam, se a nave não tem janela, e se eles só observam pelo sensor, então é uma grande falha mecânica eles colocarem um sistema na nave deles que impossibilite o sensor. Esse sistema de camuflagem ele serve para ataque stealth. Ele não serve para um combate direto, a princípio. Mas enfim, vamos continuar então, seguindo a ordem dos episódios, para a gente poder falar um pouco mais disso. Você quer comentar alguma coisa a respeito? sim, ainda falando dessa questão de não ter tela para o comandante Romulano, né? Como a semelhança do episódio é com o filme lá do Enemy Below, né, a Raposa do Mar, é para justamente dar aquela sensação de que os Romulanos estão num submarino espacial. Porque no submarino também não tem tela, né? Hoje em dia, né, naquela época nos anos 60, nos anos 40, né, na Segunda Guerra Mundial, Guerra Fria, os submarinos não tinham janelas e telas, né? E a pintura deles, né, sempre foi desenvolvida para mascarar radar, para absorver ondas sonoras e não multiplicar elas. Então, assim, eu acho que assim a intenção da engenharia da coisa é criar uma arma que se locomove, mas o objetivo não é turístico, não é visual. O objetivo é ela chegar no alvo, destruir o alvo e voltar, né? E os romulanos estão dentro da ave de rapina, eu acho, que só para confirmar se deu certo e se a federação é fraca. Eles não Sim. estão ali
porque é para eles estarem. Por isso que tem só os periscópios, que é bem estreito, né? A nave é pequena. Nos outros episódios, até da série clássica, a gente vai ver que as naves romulanas vão ser maiores, né? E essa nave é mó pequena, enxuta. Então ela tá lá para carregar armas, carga e uma tripulação pequena. Então, continuando, logo que acaba a entrada inicial, a gente vai para a ponte. Na ponte o Kirk está dando ordens. Eu gostei que esse episódio ele é bem na lata. O Kirk ele não faz nenhuma gracinha, ele não brinca, ele não vacila. O lance aqui é sério. Aqui a gente não está lidando com um trambiqueiro de mulheres do espaço, aqui a gente não está lidando com um monstro comedor de sal que vai... Não. Aqui vacilou, perdeu. E um disparo errado aqui já era. E eu acho que ele entende bem essa preocupação. Aqui não é um camisa vermelha qualquer que vai morrer, que ele vai deixar, que ele vai só mandar uma mensagem no espacial falando que o cara morreu e nunca mais vai se preocupar com isso. Não. Aqui, se ele errar, aqui é a nave inteira. Aqui vai ele, vai Spock, vai o Rura, vai todos os amigos dele. Aqui não tem perdão, porque é sem cuspe. E ele é bem... E acho que como capitão aqui ele fez certo. Ele dá ordem. Todos os personagens que a gente viu até agora, eles foram bem trabalhados, todos eles tiveram uma função. Até a Ordenança teve meio como um destaquezinho aqui, apesar de não sei lá essas coisas. Um novo personagem que apareceu aqui, não sei se é o nome dele, se eu anotei o nome dele certo, porque eles falam bem rápido, que é o Stens. Acho que é Stens o nome dele. Styles. É Styles. É Styles. Eu entendi Stens, mas enfim. É Styles. E que é o Styles que só dá vacilo. E assim, não é que o Styles só dá vacilo por... vamos lá. O Styles, ele é aquele funcionário da empresa que ele acha que ele fala coisas em horas inapropriadas. Ele tem pensamentos, ele quer que todos compartilhem dos pensamentos dele. Só que não é hora nem lugar para fazer isso. Ele é o Bale 2. Eu pensei que ele era o Bale, mas eu acho que não sei, eu acho que ele é um pouquinho mais problemático. Eu acho que o Bale ainda estava em crise. Eu acho que o Bale estava em crise. A culpa não era do Bale. Esse cara não está em crise. Esse cara quer aparecer. Mas a gente vai falando dele aos poucos. Ele já começa a aparição dele falando sobre os Romulanos. E ele meio que comenta que eles estão tendo uma discussão sobre quem é que está destruindo os postos. E ele faz ele meio que fala uma frase meio desconexa que o Kirk não gosta muito, que também não tinha nada a ver, o contexto não exigia isso. E aí o Kirk, observando isso, manda real, fala, gente, foco e sem vacilo. Foco e sem vacilo. Aqui não é hora de conversar. Como diz a minha chefe, quero foco total hoje. Então, foi bem isso que o Kirk fez. Nessa conversa, o Spock mostra um mapa da zona neutra e dos postos avançados da Federação. A Federação construiu postos avançados de vigilância em certas áreas da zona neutra romulana. Eu acho engraçado, porque a estratégia que a Federação usou é a mesma que eu usava quando eu jogava Age of Mythology. Não sei se vocês já jogaram Age of Mythology, que era um jogo de estratégia militar em que você tinha que destruir um exército inimigo. É uma versão mitológica de Age of Empires. Só que eu fazia a mesma coisa. Eu dominava, logo no começo do jogo, eu construía minhas bases em círculo em volta do terreno para o inimigo nunca passar despercebido por mim. E aos poucos eu ia aumentando o meu território até o inimigo ficar sem recurso. Claro que a Federação não vai fazer isso, mas eu também achei uma analogia bem... Eu achei interessante essa estratégia da Federação. Me lembrou um pouco o Muro de Berlim, né? Uma divisão de ideologia e de espaço, né? Em que daqui para lá, daqui para trás é uma cultura e daqui para lá é outra cultura, né? Então eu acho que isso deve ser intencional, ter esse muro espacial de autopostos, né, do território. Imagina, é que nunca foi mostrado pra gente o alcance dessa guerra, mas imagina o tamanho do BO que deve ter sido com os Romulanos no passado para a Federação construir uma zona neutra em volta deles. Porque a Federação não é pequena. A Federação ela é grande. Eles têm muitos planetas. E imagina o tamanho da
pancadaria que foi para eles chegarem num acordo de construir uma zona neutra intergaláctica, uma zona onde ninguém pode construir coisa nenhuma, e ainda montarem postos de fronteira para ficar de olho nos caras. Isso só mostra para mim, só comprova a minha teoria. Né? Não é só uma divisória, né? Exatamente, não é só uma divisória. Não é só uma divisória. Isso só mostra a minha teoria de que os Romulanos são, até hoje, depois dos Borgs, a maior ameaça que a Federação já enfrentou. Sim. E dessa conta, eu excluo o domínio, tá? Porque aí vocês vão falar para mim, mas o domínio quase venceu a Federação. O domínio quase venceu a Federação por burrada dos Cardassianos. Por burrada dos Cardassianos. Se os Cardassianos tivessem feito merda, o domínio não tinha chegado tão perto de derrotar a Federação. Mas o domínio teria enfrentado uma resistência muito maior. Né? Acho que naquele ponto ainda não havia essa visão de tanto perigo para o Conselho da Federação. Mas continuando, né? Após o Kirk ele dá esse toque para a tripulação inteira, né? Eu imagino que assim, quando o Spock ele mostra nessa parte aí da fronteira, né? E da zona neutra, eu imagino que é a tripulação inteira que está vendo, né? A gente vê na tela da ponte, mas eu acho que aquilo está passando para todo mundo, né? Então assim, ó, galera, todos fiquem cientes, né? E aí eles vão fazer a comunicação, né, no Alto Posto 4 já, porque os outros 3 foram obliterados. O Spock ele dá um toque pro Kirk e fala, os 3 primeiros viraram migalha. Então imagina o tamanho da arma. A arma não destrói só o solo, não deixa só radiação. Ela estraçalha o asteroide inteiro. Então, o tamanho da bronca é grande. Sim. Engraçado que eu não lembro dessa arma ter sido usada de novo em Jornada. Não desse jeito. Não lembro disso. Porque... eu não lembro mesmo, porque assim, a gente tem uma divisão muito clara em Jornadas, principalmente nas 3 séries juntas subsequentes, a gente tem meio que uma divisão muito clara de tecnologias em naves. Então, as naves da Federação são altamente reconhecíveis por causa do sistema de computador, que é muito avançado. As naves Klingons são reconhecidas por serem naves muito resistentes. Os bombardeiros cardassianos por terem um poder de fogo muito alto. E os Romulanos por conseguirem, talvez nem sejam tão fortes, mas por conseguirem usar camuflagem e serem muito ágeis. Mas essa arma, porque pelo que o cara na estação fala, essa arma, pelo cara na estação, não, perdão, pelo que o Spock analisa dessa arma, na verdade ela não é uma arma de destruição, não é uma arma de destruição. Na verdade ela faz o sistema sobrecarregarem e a nave implodir. Foi assim que ele destruiu as outras estações. Ele causou uma implosão dentro das estações. Então, eu não lembro de verdade dessas armas ser usadas de novo. Talvez, como o Bruno falou no começo, isso fosse um protótipo e não tivesse dado certo. Ou talvez lá na frente os produtores só tenham pensado que não tinha espaço para esse tipo de coisa. Que o público não ia comprar muito. Ou talvez que não fosse visualmente, sei lá, atrativo num episódio. Eu acho. Aqui é a achologia do Bruno, tá? Que na minha visão, observando assim tanto a série clássica quanto Next Generation e Deep Space Nine agora, recentemente, para mim os Romulanos eles têm muito poder de fogo. Então, do meu ponto de vista, eles sempre foram uma ameaça muito perigosa, né? Quando você vê o encontro do Picard lá no Nova Geração, logo no final da primeira temporada, dá para perceber que assim as naves daquela época, lá o de Deradex Destroyer, né, o Destroyer dos Romulanos, ele é gigantesco, dá de 10-0 na capacidade da Enterprise, que era a classe Galaxy. Então assim, aqui no século 23, na série clássica, a gente vê um protótipo assim modesto, mas a coisa vai crescendo e evoluindo com o passar da história, né? Então, para mim, os Romulanos sempre foram uma ameaça gigantesca, entendeu? Não podia ter vacilo. Mas continuando o plot assim, o Spock, uma vez que se entenda que o ataque foi orquestrado pelos Romulanos, o Spock ele dá uma explicação sobre quem são os Romulanos. E parece besteira, mas até então não tinham aparecido Romulanos.
Então o público precisava dessa explicação. E vamos tirar a deixa do Spock sobre quem são os Romulanos, para a gente explicar para aqueles novatos que não conhecem jornadas que estão aqui vendo a gente, quem são os Romulanos. Porque até agora a gente falou Romulano, 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 mas a gente não explicou para quem é novo de jornadas, está assistindo a gente, Verdade. ou os mais velhos que assistiram há muito tempo atrás, quem são os Romulanos. Bruno, você ou eu? Você. Eu quero ouvir sua opinião. Vamos lá, então. Toda a origem dos Romulanos, ela não é explicada nesse episódio. Ela vai vir mais para frente. O que o Spock, na verdade, é interessante porque até o Spock, ele fica surpreso com a aparência dos Romulanos quando eles aparecem. Mas o que acontece é o seguinte, tal qual a gente comentou em outros vídeos, Vulcano nem sempre foi um planeta completamente pacífico e lógico. Vulcano, na verdade, teve seu período turbulento de violência e guerra. E esse foi um período tão severo e tão problemático que eles quase se destruíram. Quando o Vulcano passou por isso, eles encontraram em um dos seus eremitas, ou em um dos seus líderes, a base da lógica absoluta. Então ele estabeleceu leis que suprimissem para a supressão do sentimento. Por isso que os vulcanos, eles são tão centrados e são baseados em lógica. Toda a sociedade vulcana, ela é baseada no fato de você usar a lógica para resolver conflitos. E como a maioria da sociedade vulcana encontrou nessa lógica um apoio para não voltar à violência, ela foi tida como força motriz. Só que não foi todos que aceitaram isso. Uma parte do povo vulcano achava que essa adesão à lógica absoluta e supressão de sentimento não iria levar o planeta para lugar nenhum. Então, o que eles fizeram? Uma vez como eles não tinham como convencer, nem queriam fazer parte, eles se juntaram e eles foram embora. Eles se separaram de Vulcano. Eles foram pelo espaço e eles acabaram formando o que a gente conhece como o Império Romulano. Um Romulano e um Vulcano são basicamente idênticos. A única coisa que talvez existam pela evolução algumas diferenças físicas, mas o que vai distinguir os dois são as formas de abordagem. Enquanto o Vulcano preza a lógica e talvez não a expansão em si, Rômulus tem outra pegada. Rômulus, eles são militares, eles são expansionistas, eles são agressivos, dissimulados e violentos. Talvez violentos seja um pouco demais, porque a gente quase não vê uma explosão de fúria de um Romulano. Mas eles são bastante expansionistas. Rômulus tem uma pegada meio romana. Eu ia até deixar para comentar isso mais para frente. Todos os personagens que aparecem de Rômulus, eles têm nomes e jargões e postos que são meio que uma versão em latim de nomes romanos aqui da Terra. O que me leva a pensar se na ida deles embora, ou se em algum momento algum deles passou na Terra e deixou marcas de possível colonização. Eu não duvido. Mas esses são os Romulanos. Pode falar. Tem uma observação sobre isso antes de você continuar. Eles têm esse nome Romulano, sim, em inspiração ao Império Romulano. E a gente tem a única informação assim que eu encontrei, né, pensando que são dos escritores de jornada, então para mim vai. No Romulan War, dos livros do universo expandido de Star Trek Enterprise, os tradutores universais não traduziam direito o nome Shirayan, que é o nome dos Romulanos em Romulano. Porém, o tradutor universal procurava uma palavra que se assemelhasse ao significado. E o melhor significado, tanto para as patentes quanto para a conduta cultural dos Shirayan, dos Romulanos, era o romano. Por isso que as patentes deles são romanas: centurião, pretor, né? Cônsul, senado, imperador. Porque o método de governo e de cultura romulana é muito semelhante ao militarismo imperial romano. Eu bem imaginei mesmo que fosse alguma coisa assim. Eu ia até comentar que eu acreditava que tivesse sido por conta do tradutor universal mesmo.
Porque, É, pelo menos no tradutor universal, todos se entendem, mas cada um fala uma linguagem diferente. E é uma ferramenta sim. que, assim, ela é bem poderosa, porque ela traduz praticamente qualquer coisa. Ela traduz linguagem binária de robô. A culpa é Então, da achei que Roshi. talvez fosse por isso mesmo. Oi? A culpa é da Roshi, que é a É isso que eu criadora falo. da base de Foi da dados do Roshi. tradutor universal. Sim. Bom, mas Continuando. continuando, como o nosso amigo Stein, Styles. ele fez Styles. uma gracinha. Perdão? Styles. Styles. Eu não consigo decorar o nome desse cara. Como o nosso amigo Styles fez uma gracinha, o que se vê na obrigação de dar um esporro nele. Fala, gente, foco, atenção, não quero, É. não quero erro, não quero vacilo. Eu achei isso bom do Kirk, porque mostra que ele tá levando a coisa a sério. O, Mas o assim, Style, ele usa aqui uma retórica muito ruim para começar uma guerra. Ele fala que se forem romulanos, eles têm que atacar porque tinha um Styles neto e um Styles filho e uma nave na última guerra Federação Romulana. Meu amigo, na moral, você tá metendo essa mesmo? Que é uma você tá tentando vingança proteger a pessoal. honra de você tá tentando proteger a honra de um cara de dois caras que você nunca viu na sua vida. É sério. É. Assim, eu achei retórica para querer disparar phaser, mas tudo bem. Lembrando que Não. a gente não tá falando de uma história medieval onde o cara é um samurai, a honra dos antepassados dele vale muito. Nem a gente também não tá falando de uma luta que aconteceu semana passada. Não, a gente tá falando de uma luta que aconteceu lá na época do Archer. O cara não era nem um zigoto. Não. O cara não era nem um zigoto. Mas assim, a guerra nunca faz sentido, né, Jean? Independente da história, seja no passado, seja no presente. Mas então, depois desses toques, né, e da explicação do Spock, eles conseguem estabelecer comunicação com o Outposto 4 e está tudo destruído. E detalhe, o Outposto ele ficava embaixo no subsolo do asteroide, né, bem protegido. Ele está todo em frangalhos, né, como a gente pode ver, a tela em chamas, né? E aí, no desespero, né, o comandante do autoposto ele já foca a imagem da nave que ele está detectando e a Enterprise está fora de alcance. E aí ele fala, vocês conseguem ver, Enterprise? E aí a gente assiste ao vivo, junto com o Kirk e a tripulação, ao autoposto 4 ser destruído, né? E aí o Kirk ele já fala, gente, alerta vermelho, acelera aí os motores, vamos lá enfrentar essa nave. Porque ele já percebe que se eles ficar, né, a opinião do Kirk se eles ficarem, eles vão deixar com que os romulanos descubram fragilidade. E aí corta a cena num instante para como é a nave romulana lá dentro. Aí mostra o Centurião, né, que é o amigo do comandante, é o melhor amigo do comandante, né? Mostra os oficiais e o comandante, né? E a gente percebe assim, nossa, é igual os vulcanos, né, como você mesmo falou, né? Para o espectador daquela época que não tinha assistido o resto, né, foi uma coisa assim, ué, os vulcanos é igual os romulanos. E são mesmo. E aí o diálogo do Centurião, né, com o comandante da Romulano, eu achei assim legal porque é aquela coisa que eu acredito pessoalmente, um soldado que valoriza a guerra não é um bom soldado. Agora um soldado que fala mal da guerra é um bom soldado, né? O comandante ele não entende, né, o porquê que o Império quer agredir a Federação de novo, né? E aí o Centurião fala que eles só são peões no xadrez, né? Eles não têm o que fazer, eles são pequenos demais para mudar a vontade do pretor e do imperador. E aí volta a cena já para a reunião da Enterprise. E aí tá aquele debate do Stiles falando, não, a gente tem que atacar. O Spock mostra o casco que sobrou, né, nos destroços do asteroide. E ele fala, isso aqui é rubídio, o material mais poderoso que a gente já construiu. E aí ele faz isso aqui e o negócio vira um farelo. E entra naquele debate, a gente ataca ou não ataca?
Então, eles vão para uma reunião, o Styles é levado junto. De novo, eu vou bater no martelo de que, cara, eu não sei em que planeta que o Styles está vivendo, porque assim, você dedica a sua vida a você entrar na nau capitânia da federação para você ficar tentando medir pipiu com o seu comandante é muito errado. Assim, uma coisa que a gente deixou de comentar antes é que teve uma cena em que eles conseguem captar um sinal da nave, e quando eles estão em perseguição, a nave romulana, eles conseguem captar um sinal da nave e eles conseguem um vislumbre de dentro da nave romulana. E aí, o Styles fica louco, porque os romulanos e os vulcanos são iguaizinhos. Então, agora ele acha, se ele já não gostava do Spock antes, agora ele acha que o Spock é espião. Só que assim, essa opinião é só dele, porque ninguém mais levou isso a sério. Tipo, eles ficaram até um pouco surpresos. Nossa, eles são parecidos. Ok, vamos voltar a fazer o trabalho, porque senão todo mundo morre. Ele não. Ele levou isso aí a outro nível, assim. E como ele é o navegador nesse episódio, ele precisou estar na reunião. E uma vez nessa reunião, ele pede explicações para o Spock de onde, por que ele nunca falou dos Romulanos, enfim. Assim, não é nem muito crível ficar comentando, porque é um personagem que não vai voltar, eu acredito. Dá coceira, assim. É que nem eu falei, você dedica a sua vida a estar na nau capitania da federação, para você ficar medindo régua com o cara que é o seu oficial. Porque caso vocês tenham deixado passar, o Spock é o oficial superior dele, o Spock é o segundo em comando. Se o Spock pega e fala, tá, você já torrou minha paciência, vai para o alojamento, acabou, não tem o que discutir. E assim, não ia perder nada, porque o Uhura podia fazer o trabalho muito bem sem falar coisa nenhuma, sem arrumar problema. Bom, eu gostei de uma coisa nessa cena. O McCoy, ele lembra do terror da guerra, né? Que ele já pensa, gente, é milhões de vidas dependendo do que a gente vai fazer, né? E aí o Kirk, ele considera tudo, né? E como a gente sabe, né, o Kirk, ele é um estrategista de primeira mão, né? Então, nessa questão militar, ele é mais um estrategista da guerra do que da exploração. E ele decide por atacar. E o Spock, ele deixa bem claro, ele lembra do passado de Vulcano e fala, ó, se eles realmente for um ramo dos meus ancestrais, é melhor vocês atacar. Porque ele lembra que na história de Vulcano teve aquela cisão, né? Então, se eles são uma raça semelhante ao que os vulcanos eram no passado, então eles são muito perigosos. Né? Bom, eles vão atacar aquela nave, né? E o Styles, ele continua fazendo gracinha com o Spock, né? Que eu acho super errado. E aí o Kirk, ele dá uma nele, um fecho muito legal, que ele fala, olha, é o seguinte, na ponte de comando, o preconceito não entra. Você tem que deixar ele guardado lá na sua cabine, que aqui dentro, que senão não dá certo. Frase épica. Tá certo. Frase épica. Engole o teu preconceito e trabalha. Né? Que eu achei exatamente. Da hora, né? Kirk, exatamente. Frase épica. Tá aqui, assim, né, eu vou comentar anotação, o seguinte. Né? Eu vou comentar o seguinte. Eu gosto muito do McCoy. Eu acho o McCoy um personagem muito legal. Só que eu acho que tem coisas que o McCoy não está preparado. E se ele não está preparado, o Kirk não deveria insistir que ele estivesse. O McCoy, vocês vão entender meu ponto de vista. O McCoy, ele é um médico. Ele vai fazer tudo que está ao alcance dele dentro do campo médico. E é até uma piadinha que eu coloquei no nosso último vídeo, que é do Charlie X, porque às vezes o McCoy não é médico, às vezes o McCoy é engenheiro, é babá, é explorador, é navegador, é camisa vermelha. O McCoy, ele serve para tudo. E isso, eu acho que deixa ele com deixa ele, se você é tudo, você não é nada. A gente sabe que o McCoy é médico, mas tem certas situações que ele não tem como tá ajudando, e eu vejo que mesmo nas situações que ele não tem como estar ajudando, ele tenta ser um contraponto que, na verdade, não funciona. Vamos lá. Isso é mais meu, porque eu acho isso uma conduta muito irritante. Então, agora eu vou falar da minha experiência pessoal. Eu detesto, quando eu estou numa situação de crise, quando eu preciso pensar em alguma coisa,
e alguém fica do meu lado falando que, dando todos os pontos errados. Ah, eu preciso ir para a esquerda. Não, mas se você for para a esquerda, você vai bater no poste. Mas pensa bem se você vai para a esquerda. Será que não dá para ir de ré? Será que você não consegue voar com o carro? Não é assim que funciona. E nesse momento, eu achei que o McCoy fez exatamente isso. Por que para começo de conversa, por que eles estão perseguindo essa nave? Não é só porque essa nave destruiu os postos avançados. Eles não querem levar esses caras para a corte marcial. Eles estão para a corte marcial não, para a justiça. Eles estão perseguindo porque o que esses caras fizeram foi um teste de defesa. Esses caras testaram a defesa da federação e quando eles fossem embora, eles iam voltar com mais naves. Então, qual que é a sua opção? Você vai deixar esses caras irem embora para eles voltarem com uma armada? Ou você vai destruir esses caras para os romulanos não saberem o que aconteceu e pensarem duas vezes antes de atacar? O McCoy, ele não quer uma guerra. Mas porque uma guerra é errado, nós vamos destruí-los, nós vamos começar uma guerra. Meu camarada, a outra opção é muito pior. A outra opção por isso que o título é Balanço do Terror, né? Vamos balancear qual que é o terror menor, né? Matá-los ou deixá-los nos matar. Esse é o terror da história. Mas eu não tenho nada contra o McCoy, não, tá? Eu acho ele um personagem muito legal. Não, sim, mas assim, o legal vai ficar agora, né? Eu adoro, assim, estratégia militar, né? Não gosto da guerra, gente, não é isso. Mas eu admiro a inteligência aplicada nela, né? A gente tem vários exemplos disso na história da humanidade. E aqui o Kirk, ele usa uma estratégia que é igual a que quem usava contra os submarinos, né? Do eco do radar. Ele fala para o navegador, né? Seguir exatamente a posição da nave que está arrumando de volta para casa, mas não se aproximar nem aumentar a velocidade. É um curso paralelo e igual. Se ela faz uma curva, ele faz uma curva. Se ela vai para o outro lado, ele vai para o outro lado. E isso confunde os romulanos até um ponto. Só que eu gostei também da cabeça do comandante romulano, porque ele percebe, não, isso aqui não é um eco do radar, não é um eco do sensor. Isso daqui é uma nave que está seguindo a gente fingindo ser um eco, né? E aí ele se vira, né? E aí ele decide atacar. E nesse momento a gente percebe que a cabeça do oficial romulano, não do centurião, mas do oficial romulano que está lá no controle das armas, é de que ele é um soldado que aplaude a guerra, acha glorioso a guerra, né? Acha glorioso vencer seus inimigos. Então isso daí é muito da ideologia que colocaram na cabeça dos romulanos. Mas o comandante não é assim, ele é igual o Kirk, ele é parecido. Assim, ele está cumprindo o dever dele, mas ele é um cara que tem ética, tem respeito, tem valores, né? E quando ele decide atacar, eles usam aquela arma, né? A arma que desintegrou os asteroides, né? E aí o Kirk, ele manda usar a dobra de emergência para trás, né? E eles descobrem que a arma, na verdade, não é tão indestrutível, ela tem um limite de alcance. Assim como qualquer arma, né? Sim, mas eu fiquei pensando assim, o limite de alcance não foi suficiente para eles não tomar o baque, né? A Enterprise, ela toma pancada, vários sistemas são destruídos no processo, né? Mas eles descobriram uma fraqueza daquela arma, então agora eles têm uma defesa, a distância, né? Se eu ficar nessa distância, ele não vai me atacar. Assim, o que acontece a seguir é uma sequência que ela é muito legal, assim, de perseguição, eles, na verdade, eles vão jogar, eles vão brincar de se esconder, porque como eles têm basicamente o mesmo nível de força, mas com ferramentas diferentes, eles não podem se enfrentar. A estratégia do Kirk é fazer eles gastarem energia suficiente para essa camuflagem falhar. Exato. E então vai ser pelo menos uns 15 minutos de episódio, eles vão estar se escondendo. Seria muito maçante a gente ficar falando aqui passo a passo da estratégia, eu acho, porque são pequenas coisinhas, eles lutam através de um asteroide. Assistam o episódio, vocês vão gostar. Vocês vão assistir o episódio, vocês vão gostar. A gente volta, vamos dar um pulo então, se o Bruno concordar, lá para onde eles já não tem mais o que fazer. Então eles já se enfrentaram de várias formas diferentes, mas nenhum dos dois lados foi destruído. Então eles descem para o stealth. Então os dois lados não sabem onde o outro está e eles estão parados a 9 horas em espaço profundo,
sem conseguir se identificar. Haja paciência, viu? Ficar 9 horas. Ficar 9 horas parado, assim, no escuro. Mas, enfim. Mas, apesar disso, eu gosto muito desse tipo de combate. Esse tipo de combate, ele me lembra aqueles jogos de survival horror, onde você tem que ficar escondido para o inimigo não te achar. Tipo Alien Isolation ou Outlast. A gente aqui, eu sou o cara que vai falar mal da guerra agora, né? O terror, cara, de você estar numa batalha, independente do tipo de veículo que você vai usar, ou mesmo numa trincheira, é justamente de não saber o que vai acontecer no segundo seguinte. Se o fogo vai vir, se o fogo não vai vir, se o inimigo vai te atacar pelas costas ou se ele vai te atacar por frente. Então, assim, para aquele público dos anos 60, que tinha acabado de voltar da Guerra da Coreia, tinha acabado os sobreviventes da Segunda Guerra Mundial, né? Esse é o público americano de Jornada original. Então esse episódio tem essa pegada, né? O terror de não saber o que vai acontecer no instante seguinte e o peso de que se você fizer algo errado é o fim da federação, né? Então, é isso que está na cabeça do Kirk. Vai ter um momento em que ele está na cabine, né? Nessas 9 horas pensando e ele se pergunta, né? E ele conversa com a Ordenança Range, ela pergunta se ela quer que ele coma alguma coisa, né? E ele fala que não, e aí o McCoy entra, né? Eu gostei muito desse diálogo dos dois, que aí o McCoy ele fala, olha, você tem que pensar que o problema não é que é você que está na cadeira para tomar essa decisão. Pode ter 1 milhão de estrelas, planetas tipo Terra, mas só tem um James Kirk aqui. E você não pode estragar o James Kirk que tem dentro de você, porque você é único. Né? A frase não é exatamente assim, mas ele valoriza o que o Kirk é, né? Ele é uma pessoa boa. E ele tá pensando, pô, eu vou ter que matar esses caras lá do outro lado, da outra nave. E esse é o peso na cabeça dele. Né? Você dá a ordem pra gente morrer, independente da espécie, é uma coisa muito zoada. Né? No filme do Raposa do Mar, esse tipo de pensamento também bate na cabeça do Capitão Americano. Poxa, eu vou ter que afundar esses alemães. Eles têm família igual eu, eles foram mandados igual eu. Não é porque eles querem estar ali. Entendeu? Então isso tudo bate na cabeça do Kirk nessa hora, dessa cena da cabine. Mas vamos falar da Ordenança Range, né? A gente sempre tem um momento especial da Ordenança Range. Nesse episódio ela não foi assediada. Que bom, né? Não. Que ela não foi assediada. Ela foi ordenança também, finalmente. Ela só foi ordenança. E, assim, eu acho que... Assim, eu não sei o que falar, tipo, porque... Ela foi ordenança e não teve Charles X desse episódio para ficar brincando de ser apaixonado por ela. Não teve... Assim, o episódio em si, ele é muito sério. Eu acho que ter esse tipo de palhaçada no episódio teria estragado completamente o episódio. Teria feito a minha nota para ele cair lá embaixo, mas não teve. Mas isso não significa que ela foi bem tratada. Porque nas 2 interações que ela tem com o Kirk meio que trata ela como só uma empregada qualquer. Mas ele tá focado. Ele tá focado. Então, ela não foi poupada, mas ela também não foi tão atingida quanto no episódio anterior ou nos outros. Ninguém atacou ela na cabine dessa vez, então... Não, mas teve positivo, um momento que a ordenança apareceu sim. Na hora em que eles tomam o tiro, antes das 9 horas de espera, ela tá do lado do Kirk na ponte, e aí quando ele vê a arma de plasma começar a se aproximar, ela abraça ele com medo. Né? E aí quando dá o tranco, ela se joga com ele na lateral da ponte, né? Então esquece tudo que eu não lembrava disso, mas tu esquece tudo que eu falei. Na hora do desespero, ela se aproxima dele. E isso eu não quero falar mais da ordenança, não. Quero falar da ordenança, deixa pra lá. A visão dos produtores de que parecia que ela gostava muito do Kirk, não era essa a intenção do personagem. Um dos motivos deles tirarem vai. Eu vou defender. Ela gosta muito do Kirk, não como... Eu acredito que não como homem, mas ela gosta do Kirk como guardião. O Kirk, sim, já tá claro que o Kirk gosta dela como mulher,
Mas ela não, ela gosta do Kirk como guardião. Porque o Kirk é o guardião dela dentro da nave. Ela é a pessoa mais próxima. Eu vou deixar aqui no frame exatamente do abraço deles antes do tiro da nave Romulana, na hora da edição do vídeo. Mas prosseguindo com a história, né? Passadas 9 horas, passada a conversa. Uma observação. O McCoy fez aquele discurso. Nossa, parecia para mim assim que que o DeForest Kelley estava lendo uma tela, um prompt de comando, de comando em algum canto, porque meu Deus do céu, velho. Ai, cara, eu olhei aquela cena e falei, meu senhor, que frase, de onde que ele tirou essa frase, meu amigo? Eu entendi o que ele quis dizer. Eu achei assim que escreveram num guardanapo de restaurante. De verdade. Eu acho que o Roddenberry escreveu no guardanapo de restaurante. E se eu não me engano, ele fala: existem muitos planetas na galáxia, mas só um deles é o planeta Kirk. Não, cara, de onde saiu isso? Em toda essa Enfim, observação encerrada. Não, dá um desconto. DeForest Kelley era ator de Bang Bang, né? De filme de faroeste. Ele é um cara mais rústico, né? No jeito de atuar. Mas prosseguindo, né? Passadas as 9 horas, o Kirk ele adota a estratégia de fingir de morto, né? E aí eles, ao fingirem de morto, né? A nave romulana acha que eles são um alvo atrativo, se aproximam deles, e aí eles dão uma salva de tiros na nave romulana. E nessa salva de tiros acerta a nave de um modo que até morre o melhor amigo do Centurião. E aí, para ele fugir, ele vai fingir que ele foi destruído, porque como ele está camuflado, ele vai jogar os destroços. E eu achei muito triste a parte em que ele manda o oficial falar, não, o corpo do Centurião também vai. Ele não demonstra do jeito romulano de ser, mas eu achei aquilo assim, pô, o cara deve ter ficado muito mal de jogar o corpo do melhor amigo dele morto como lixo espacial, né? Então, assim, achei muito dramático esse episódio em todos os aspectos, cara. A batalha avança, o Spock comenta, né? A gente, apesar que o foco não é falar de batalha espacial, né? Nem de batalha de submarino, mas é isso que se passa. O Spock comenta da questão do cometa que vai passar e aí o gás ionizado vai deixar a trilha da nave, né? E aí o Kirk finalmente vai alcançar eles, né? E aí o comandante romulano não consegue escapar da Enterprise, né? Tem uma salva de tiros dos dois lados, né? E o Kirk, ele no meio disso, tem um diálogo que ocorre entre, não o Kirk, o Spock. O Spock desce para fazer os reparos junto com o Styles e o cara que era o noivo, que é o oficial tático, né, da nave nesse momento, né? E aí o Styles de novo joga o preconceito dele para cima do Spock, fala, a gente não precisa da sua ajuda não, a gente vai cuidar de tudo aqui. E nesse momento Observação. justamente a hora... Oi. Observação. Depois que passam 9 horas, na verdade, eles já estavam parados por conta do... É porque a gente... assim, vai ficar um pouco complicado porque a gente pulou várias cenas de combate. Porque não convém. Mas em uma das cenas de combate, que ocorre uma explosão, eles ficam parados no espaço e o Spock está tentando consertar o sistema da nave. Correto. O que acontece é o seguinte, o Spock, ele bate com a mão sem querer num comando e esse comando dispara um sinal. Sem querer, porque eu duvido que foi sem querer. Tá? Assim, foi muito conveniente para ser sem querer. Ele meio que olha para os dois lados e ele bate no painel de comando e pisca um farol espacial. E aí os caras da nave romulana, opa, pera, olha lá eles ali. E nesse contexto, o Styles até tenta acusar o Spock de traição, você! Mas o Kirk fala, não, só não. Vai lá cuidar do... A gente tem qual arma? Tem míssil. Desce lá cuidar do... Desce lá cuidar dos mísseis. Spock, vai com ele. Spock, vai com ele. E o Spock, aí sim, aí o Spock desce com ele, e chegando lá, nossa, o Styles, cara, espero que esse personagem nunca mais volte, porque só por Jesus, ele vai fazer todo mundo na nave ser morto. Ele desce, e
frase dele pro Spock é: agora aqui estamos no controle. Meu amigo, você tá falando com o cara que é seu chefe, seu patrão. Primeira Calma funcional, lá, né? né? E- e- Sem moral nenhuma. O que Ai, eu acho meu legal Deus! é que o Spock é liso, cara. O Spock é liso. Ele acabou de ouvir um xingo de graça, né? O cara, tipo, xingou ele de traíra, né? E ele é liso. Ele, não, tá, não precisa, eu vou embora. E aí, nesse meio tempo, o Kirk, vendo a nave Romulana aparecer, ele manda a Uhura, né? Detalhe, a Uhura, quando o Styles desce para fazer a manutenção, o Kirk fala: Tenente Uhura, assume a navegação. E aí o Kirk fala pra Uhura atirar. E aí o tiro não sai, porque tá vazando um gás dos phasers dentro da nave, né? E aí todo mundo fica intoxicado dentro do compartimento tático dos phasers e dos mísseis, dos torpedos. E o Spock ouve no intercom e vai de novo, mais uma vez. O Spock salva a nave, né? É sempre o Spock, cara. Sempre o Spock que salva a nave. Nem que ele tenha que respirar um gás venenoso, radiação, tomar tiro. É sempre o Spock que salva a nave. E aí ele já caindo, né? Ele aperta o botão dos phasers. E aí a nave romulana é destroçada, né? Ela não chega a ser destruída totalmente, mas todo mundo morre, com exceção de um tripulante, que é o comandante romulano. E aí o Kirk, vendo que eles estão à deriva no espaço, ele pede para a Uhura observação, ele pede para a Uhura abrir as comunicações. Só que a Uhura está sentada no painel de navegação. E ela fala, ó, nave a nave ligado na tela, assim. Aí eu fiquei pensando assim, nossa, que interessante, né? Hoje em dia a gente tem esse olhar, né? Naquela época acho que não, acho que nem eles pensaram nisso. Mas a Enterprise tem a capacidade de mudar uma estação de navegação para comunicação independente da posição da ponte. Então a Uhura, ela abriu Posições, o painel de comunicação no banco da navegação. Eu achei isso muito legal. Eu achei isso muito útil, na verdade. posições de ponte, elas são meramente hierárquicas, né? Você É, pode mudar um posto para o outro. Porque pensa comigo, se a Uhura ela é danificada se ela é machucada em combate, o alguém painel precisa dela. assumir a comunicação da nave. E vice-versa. É, Se o Styles é machucado e não tem outro navegador, a Alvura tem que assumir o comando de alguma outra estação. Então, eu acho que é até legal que dá para mudar essas diretrizes eu achei assim. um detalhe assim muito pequeno, mas eu achei isso assim muito prático, né? Pô, é bem futurístico. Acho que hoje em dia a gente não tem isso, não. Vou mudar uma estação de um trabalho, de um programa, de uma tela para outra, né? Mas enfim, aí começa o diálogo que eu acho que é o ponto alto do episódio, assim, né? Embora seja dramático. O Kirk ele oferece, né, ajuda ao Romulano e aos sobreviventes que tiver na nave. E aí o comandante Romulano fala para ele que não é o modo Romulano de ser, né? Eles não se rendem, eles vão até o último instante. E ele não podia mesmo deixar o protótipo da nave nas mãos da Federação. Porém, ele fala que o Kirk ele admira ele como adversário, e isso, cara, é a única vez que eu me lembro, assim, em tudo que eu assisti, que um Romulano elogia um humano. Acho que lá, Né? acho que lá em Voyager tem uma cena, É, mas esse porque lá em Romulano. Voyager. Ou então no Nova Geração também com o. Não lembro agora, o Bokra, acho que eu não lembro qual que é. É o Bokra, ele elogiou LaForge. Mas antes disso, o que eu notei é que ele conseguiu ganhar um elogio de um Romulano, Kirk. Que ele fala: olha, se fosse num mundo diferente, numa realidade diferente, eu teria chamado você de amigo, né? Porque ele percebeu que o Kirk, ele, além de ser misericordioso, ele lutou com ele com o melhor que ele pôde. E isso, de um soldado para outro, independente do lado, é algo admirável, entendeu? Ele mostrou respeito por ele. Então eu achei esse diálogo eu achei muito bonito, apesar de ser dramático. E aí o comandante aperta o botão e a nave destrói no espaço, né, dramaticamente. E aí a gente vai para a finalização já do episódio, né, que é mais triste ainda, né? Já não basta os Romulanos ser destruídos. Agora a gente tem que cuidar dos mortos e feridos na Enterprise, né? E o único que morre nesse episódio é justamente o noivo da primeira cena, né? Assim,
Tem a cena da enfermaria que tá todo mundo junto. E antes da gente saber sim, é verdade. que o noivo ele morreu, o nosso amigo doidão Styles. do Styles, ele vai e ele fala pro Spock, obrigado, você salvou a minha vida. É um cara de Numa... pau, né? Puta que pariu. Assim, de novo, é uma coisa que eu tinha até deixado de acontecer, mas que voltou nesse episódio, um negócio que eu comentei até alguns vídeos atrás, que jornadas, pelo menos aqui, o começo aqui, eles têm a mania de querer encerrar o episódio com uma lição de moral, com uma frase ou com uma pegada meio pensamento holístico, que, cara, que só por Frases do Jesus. He-Man. Exatamente, e aqui é exatamente isso. Esse lance do Styles não gostar dos Romulanos não tem a menor justificativa. Nenhuma. Assim, a menor. Tudo bem, é um preconceito. A gente está lidando com um conceito preconcebido de alguma coisa. Só que um conceito preconcebido de alguma coisa, ele precisa vir de algo. Um conceito preconcebido, ele não surge do nada. Ou ele é passado para ou ele é passado para você, ou você encontra alguma coisa em algo que te desagrade e mesmo sem conhecer, você cria seu preconceito. Tudo bem, eu não duvido que exista preconceito gerado a partir do nada. Mas, na maioria dos casos, ele é formado por alguma ideia mal interpretada ou alguma ideia passada erroneamente. Qual que é a ideia passada erroneamente para esse cara? Porque, assim, ninguém nunca viu um Romulano. Todo Romulano merece morrer. É o que ele ouviu da família dele. Brunão, ninguém nunca viu um Romulano. E, assim, não é como se os Romulanos fossem uma ameaça frequente. Não. Porque a federação... Porque até então, pelo que eu entendi do episódio, os Romulanos eles estavam bem na miúda durante todos esses anos. Vamos dar um exemplo disso, né? Que até a Jornada quebra muito isso na lata pela história do George Takei. Não sei se você sabe, né? Mas o George Takei, ele era um americano nipônico, né? Que na infância dele ele foi colocado num campo de concentração para os japoneses nos Estados Unidos, tá? E isso por quê? Porque os kamikazes, né, atacaram Pearl Harbor quando ele era criancinha. Então, todo mundo que era japonês era o inimigo. Né? Olha que interessante, né, esse paralelo. Né? O George Takei viveu o preconceito na vida dele quando criança, que o Spock vive nesse episódio. Né? Os americanos, naquela época, eles achavam os japoneses a última coisa que eles queriam ver, principalmente aqueles que foram vítimas de Pearl Harbor. Né? Mas, assim, tudo bem, mas aqui a gente está comentando a respeito de um intervalo de tempo de 20, 40, 30, 40 anos. O que acontece no caso desse rapaz no episódio é que ele está gerando, ele cria um preconceito a respeito de uma guerra que aconteceu 100 anos atrás, que nem o avô dele estava vivo, que nem o pai dele estava, que nem a mãe dele estava. Ele menciona 2 antepassados dele que faleceram nessa guerra, mas ele não conheceu essas pessoas, ele não tem nenhuma ligação com essas pessoas. E assim, ele é um americano e aqui entendam dessa forma, ele é um americano que ele não tem como estrutura a honra acima das coisas. Se ele fosse oriental, se ele fosse japonês, que leva essa questão da honra a sério, ok. Poxa, meus antepassados foram isso, meus antepassados sofreram isso, minha família sofre disso até hoje por conta de perda, por conta dessas perdas. Ok, mas mas não é o caso desse cara. Você sabe qual é a minha visão sobre ele? Na verdade, o lance nunca foi sobre os Romulanos. Ele queria disparar phasers. Ele queria disparar phasers. Tem um filme muito bom que chama Guerra ao Terror. E nesse filme, a mensagem... Você já assistiu esse filme, eu garanto, Bruno. E a mensagem desse filme é muito boa. A guerra, ela é uma droga. A guerra é um vício. Às vezes você tá numa coisa... Às vezes você... E esse personagem mesmo fala que ele era
ele era, se não me engano, ele era tático de outra nave, ou ele comandava mísseis em outra nave, enfim. A guerra é um vício. O que me passa a impressão de que, na verdade, não importasse qual fosse o inimigo que aparecesse ali, ele encararia essa situação do mesmo jeito. Talvez pelos romulanos seriam, talvez pelo isso tenha ficado mais forte por conta dos romulanos terem atacado aquelas bases. Mas se fossem os Klingons, fossem cardassianos que eles nem conheciam ainda, tivesse aparecido ali, o preconceito deles seria o mesmo. O que eu falo é que ele não teria motivos para ter preconceito contra os romulanos em si, sendo que ele nunca viu um romulano, sendo que ele, até onde ele sabe, ele não... Exatamente. O único contato que ele teve mais próximo foi do Spock, que é um vulcano. Talvez ele sentisse raiva porque o Spock desse ordem para eles, ou isso fosse tão lógico, mas, enfim, se a gente pegar nesse ponto, existem alguns pontos de jornadas que eles são muito mais... Essa relação entre partes de uma guerra, ela é muito mais desenvolvida lá para frente. Se a gente pegar, por exemplo, o Nilix, que eu tenho muitos problemas com o Nilix, eu acho que ele é um velho fanfarrão, mas tem um episódio dele muito bom, em que ele encontra um único médico que pode salvar ele, se eu não me engano é esse episódio, o único médico que pode salvar ele é um cientista que criou a bomba nuclear que matou as irmãs dele. E aí ele quer se deixar morrer porque ele se recusa a ser salvo pelo cara que matou todo o planeta dele. Tem também o do Dr. Plox, que ele tem que interagir com um cientista que torturava o pessoal no planeta durante uma guerra no planeta dele. Eu acho que depois lá pra frente vai ficar sendo bem mais desenvolvido. Enfim. E aí a gente descobre que o McCoy ele dá a notícia triste depois do Styles finalmente, apesar da cara de pau, reconhecer a importância do Spock de ter salvo a vida dele, que o noivo morreu e a noiva viúva está na capela. O episódio vai acabar com essa cena da noiva chorando, do Kirk tentando dar significado à morte e ao sacrifício dele pela paz da Federação, né? Mas fica nisso, né? É um clima muito, muito amargo para o final do episódio. Assim, eu gostei dessa consequência. Alguém tinha que morrer. Não dava para o episódio ter passado em Colombo. Alguém tinha que morrer. Batalha sem... Talvez quem assista de primeira acha que o Styles vai morrer, mas assim, eu acho que aquela pegada de jornadas de querer passar uma mensagem final, então não ia dar certo se o Styles estivesse morto. Então eles mataram o noivo. E aí e essa personagem da noiva em si, ela vai aparecer depois em outros episódios também. Se eu não me engano, acho que no próximo não, mas no não próximo, outro ela já tá de volta. Enfim, é isso. Guerra tem consequências. Você brincar de guerra tem consequências. E isso. Achei o episódio bem sério. Não teve muita palhaçada, não teve muita discussão científica. Não, ele foi um episódio bem direto. A mensagem que esse episódio traz é aquilo que a gente comentou no meio aqui do vídeo, que realmente quem fala bem da guerra não é um bom soldado. Quem fala mal da guerra é um bom soldado. O Romulano ele falou glorioso ataque e foi ele que morreu, né? Entendeu? Quanto que o comandante Romulano falava mal da guerra, né? Pra que isso, né? Quantos camaradas a gente perde numa coisa sem sentido que é a guerra? Uma coisa que não tem motivo nenhum, preconceito, guerra, essas coisas não tem espaço num mundo em que as coisas podem ser melhores, né? Não tem. Eu acho que essa é a mensagem. É uma crítica ao belicismo da cultura norte-americana daquela época, eu imagino, né? Como comentei antes, né, no primeiro vídeo do nosso canal aqui, né, no The Cage, a história do Gene Roddenberry, né, ele é um amante da paz, né, e com toda certeza as obras dele vão criticar essa questão de quem valoriza o combate. O combate ele deve ser evitado a todo custo. Não só pela perca de vidas, mas por todas as consequências. Você diminui a natalidade de um país, você quebra com a economia, você tira... Cara, aperta de uma vida. Já tornou o episódio amargo. Imagina isso na realidade. Então essa é a mensagem desse episódio.
É Nota isso. do episódio. Nota do episódio. Eu vou começar com a minha. Para esse episódio, valem 9 doses de cerveja Romulana. Valem 9 doses. É nota Bastante, hein? 9 para esse episódio. Sim, para mim, esse episódio é um nota 9, porque ele tem muita coisa que é do que vai ser jornada, né? Do desafio da exploração, que dá para ver que, embora a humanidade explore o universo, ela tenha evoluído culturalmente, moralmente, ela vai ter inimigos, né? A gente vai ter a luta pela paz, às vezes de forma amarga, né? E a gente vai ter a valorização disso, né? Então eu acho que esse é um episódio que é assim, mesmo quem não assiste Jornada devia ver Balanço do Terror, para pensar nessa questão, né? No presente, hoje, quando esse vídeo aqui vai ser publicado, a gente tem assistido coisas muito tristes no telejornal, seja na Europa, no Oriente Médio, até aqui na América do Sul. Então eu deixo aqui para vocês aqui, telespectadores, que eu particularmente sou um amante da paz. E a mensagem de Jornada é essa, né? Não valorize a guerra, não valorize a morte de ninguém, valorize a vida, né? Valorize a vida. Então, para mim, esse episódio ele é até para quem não é fã de Jornada, é uma lição para nossas vidas, né? Como pessoa, né? E como cidadão, né? Então é isso, nota 9, 9 doses de cerveja romulana, mesmo sendo proibida na federação. Qual a sua nota? Bom, eu vou chocar vocês. Eu vou dar para esse. Eu não vou dar uma nota tão alta para esse episódio, porque assim, o Brunão, ele. Acho que só para vocês não acharem que eu tô sendo chato, o Brunão, ele Relaxa. avalia os episódios baseado na visão que ele tem sobre o conceito que o episódio ele passa. Eu avalio o Exato. episódio mais pelas questões técnicas e pelas questões da história. Uhum. Isso é uma coisa mais minha mesmo, porque eu acho que conceitos e conceitos são coisas bem difundidas, são coisas bem complicadas da gente. Eu também não, ninguém gosta de guerra, assim. Isso é impensável, tal qual o Bruno falou. Guerra não traz nenhum bem para não traz nenhum bem para ninguém. Guerra traz fome, traz miséria, traz morte, traz Tragédia. prostituição, traz violência, Nossa. traz tudo que é de ruim. As únicas pessoas que acham que guerra é bom. Só tem duas pessoas que acham que guerra é bom: os iludidos e os milionários, acima de qualquer Vendedores dano de colateral. ar. E vendedores de armas, sabe? Eu acho que. Eu ia até para prolongar um pouco para falar minha nota, porque o Brunão falou sobre o Roddenberry ser um cara que não curtia a guerra. Eu enxergo como se fosse uma visão muito estranha, assim, vindo de um americano relacionado a isso. Porque, tudo bem, eu não estou falando de todos os americanos. O Roddenberry, Uma ele tem a exceção. visão dele, talvez porque ele já tenha sido soldado, tal qual Tolkien também foi. O Tolkien, o Senhor dos Anéis, ele é uma obra que ele fala muito mal da guerra, porque ele não trata a guerra como uma coisa bonita, porque o Tolkien foi para a guerra. Então, o Tolkien sabia o mal que acontecia numa guerra. Mas, em geral, em si, a cultura norte-americana ela é muito belicista. Então, hoje em dia, talvez não. Hoje em dia, talvez a gente enxergue obras que critiquem muito mais a guerra do que tinha antigamente. Por exemplo, que nem eu já mencionei anteriormente, Guerra ao Terror é uma dessas obras. Ele mostra como a guerra, às vezes, deixa as pessoas doentes e viciadas. Às vezes, a violência, ela vicia pessoas. A adrenalina vicia pessoas. Talvez, se a gente pegar um contexto muito, muito distante, o Steus, ele seja o mesmo, ele esteja no mesmo barco que o cara de Guerra ao Terror, que fala no final do filme pro próprio filho. Às vezes às vezes a gente ama uma coisa ou duas. No meu caso, só amo uma. E não é nem o filho dele. É desarmar bombas no lugar mais complicado do mundo, entendeu? Eu não sei se vocês estão me deixando entender assim, se vocês entendem o que eu estou falando. Mas, no geral, como eu analiso episódios mais por questões técnicas, assim, mais por questões de roteiro, eu vou dar 7. Eu vou dar 7 Tales, porque eu achei o episódio bem devagar. Assim, é um episódio muito bom, é um episódio muito legal,
Mas em questão de matéria de ficção científica, eu achei ele bem lento, assim, ele é muito mais, ele não é nem voltado mais para a ficção científica, ele é mais voltado para essa questão bélica e militar do que para a ficção em si. Tudo bem que tem as questões de ficção, tem as questões de desenvolvimento de armas, de alienígenas, mas no geral eu acho que ele é um episódio muito bom, mas 7 para mim é o suficiente. Então, o É uma nota próximo boa. que a gente vai falar vai ser 9. Mas que ali eu vou explicar por que eu vou dar 9. Porque é um episódio que eu gosto muito. Mas esse aqui eu gostei, eu não achei ruim, mas eu só vou dar 7 porque é uma visão americana sobre uma coisa. É uma visão anti-americana passada por americanos. E, sei lá, isso não me. Eu não consegui meio que comprar que. Acreditar. Acreditar. Isso, eu não consegui Não é acreditar. crível, né? Não é crível que Exato, não um é crível para americano. mim, sabe? Isso é verdade. Eu Para mim não fico é crível. O feliz Brunão de falou ver. tudo. O Brunão falou tudo. Não é crível para mim, assim. é, Não sei se o YouTube censura por eu falar isso, mas Não, é, pode a, falar. a gente tem uma visão, os americanos em si, eles venderam uma visão muito. Eles venderam uma visão sobre a Segunda Guerra Mundial que não é verdade, tá? Hoje, se você pegar um filme americano sobre a Segunda Guerra Mundial, eles estão indo corajosos lá no dia D, descendo na praia e correndo, e é o resgate do soldado Ryan, e nada de novo no front, e vai, e eles defendem o mundo dos nazistas malvados. Só que eles esquecem de comentar que quem financiava esses caras eram eles. Lá em 41, né? Quem vendeu mais arma pro exército nazis foram eles. Mas a culpa não Exatamente, é do eles povo, né? esquecem esse pequeno lado da história, entendeu? Polêmica, Então, assim, polêmica. quantas pessoas não morreram quando não foram queimadas vivas por conta de uma ambição? Se bem que eu tenho uma visão sobre isso, que eu acho que essa guerra ela só acabou porque os grandes se sentiram ameaçados, que eu acho que ninguém nunca lutou. Sempre é assim, né? Sempre é assim. Eu fico feliz e esse episódio ganha 9, gente, porque ele faz a gente pensar nisso. A gente avalia a realidade pela ficção. E assim, eu fico feliz de imaginar que um norte-americano escreveu isso. E é uma coisa que está na cultura pop deles. Então, quem está hoje assistindo lá, embora com menos quantidade, menos hype, ainda vê isso. E eu espero, né, que reflita sobre isso. Que fique Mas hoje em terminado. dia, gente, entendo, eu não estou falando mal eu não estou falando mal de um americano em si, é só para Não, deixar bem claro, não estou tá falando bem mal claro. do povo, não é isso. Eu estou falando mal de uma cultura, eu estou falando de um nem mal. Eu estou ressaltando uma cultura belicista que provocou e perdeu as próprias guerras. E É, aí, 40 anos, e aí o quê? 40 anos após o dia D, 40 anos após Hiroshima e Nagasaki, eles montam um roteiro sobre como a guerra não vale a pena. Mas espera, não tem, vocês não concordam que tem alguma coisa estranha? Tudo bem, não é culpa do Roddenberry. O Roddenberry, é. ele estava escrevendo a ficção científica dele. Não é isso. Eu estou falando só sobre o contexto. Só sobre o contexto. Aqui a É gente irônico encara assim, os o Romulanos. destino. Exatamente. A É gente irônico. encara os Romulanos como vilões. Mas o Kirk escolheu perseguir aquela nave para proteger a própria federação. Enfim, é uma discussão muito, Sim. muito longa que não cabe aqui nesse vídeo. Que um E a dia, quem gente sabe, a gente em alguma outra live a gente converse sobre isso. vai Mas ter um não episódio. encarem o que a gente está falando como preconceito. Não é isso. É só uma visão sobre o ideal. Vai ter um episódio que eu tenho certeza que essa nossa reflexão vai se repetir, que é um episódio que nos Estados Unidos é censurado, né, de jornada. Sabe? Não sei se você sabia, mas se eu falar aqui Morte aos Eons, você já vai lembrar de qual episódio eu estou falando, né? E a gente vai comentar dele. Eu tenho certeza que essa questão da despaixão da guerra vai ser citada novamente. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje do review de Balanço do Terror, o equilíbrio do terror, né? E eu agradeço aqui a presença e a paciência de cada um de vocês aqui conosco.
comentem a respeito do que vocês gostaram. E se você assistiu o vídeo e gostou, ou mesmo se você só assistiu e nos suportou, descreva a palavra Romulanos. Vida longa e próspera. É isso, gente. Obrigado pela participação. Agradeço a você que chegou até aqui. Desculpa qualquer coisa, qualquer ideal aí que não bata, mas aqui a gente fala sobre ficção científica. Às vezes a gente não pode deixar de comentar sobre certas coisas. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Curta, de novo, curta, comenta, compartilha. Siga a gente nas redes sociais, lá no Spotify. E a gente espera vocês no próximo Planeta Kaplar.